Bom dia, turma. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo. Iremos tratar agora de funções inorgânicas. Então, foi passado alguns vídeos para que vocês pudessem estudar e esse vídeo é mais um reforço, tá bom? O que é uma função química? A função química corresponde a um conjunto de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes. As principais funções inorgânicas aqui do nosso ano, do nosso primeiro ano, serão aquelas que nós comumente chamamos de ácidos, bases, sais e óxidos. Então, toda substância, por exemplo, todo ácido, ele terá um comportamento semelhante em uma reação química. É o que nós vamos conhecer. Antes de conhecermos propriamente ditas as funções da química inorgânica, vamos relembrar que íons são partículas carregadas. E esses íons foram investigados pela teoria da dissociação iônica, proposta por Arrhenius, que foi um estudioso que elaborou teorias para classificar as substâncias conforme a condutibilidade elétrica. Ele chamou de eletrólitos as substâncias capazes de conduzir eletricidade, que em solução aquosa liberam íons e esses íons passam a movimentar elétrons, fazendo com que haja condução de corrente elétrica. E a solução formada por eletrólitos é denominada de solução eletrolítica. Então, notem que esses termos eles devem ser escritos no caderno para que você tenha conhecimento. O que é um eletrólito, o que é uma solução eletrolítica. Tudo bem? Então, a exemplo, nós temos os sais e os ácidos. Professor, mas ácidos não são compostos moleculares? Eles vão gerar eletricidade? Vão gerar eletricidade desde que em solução aquosa. Então, se tivermos um esquema onde o sal ele esteja em uma solução aquosa e coloquemos alguns eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, e também conectar eles a uma bateria e passar um fio por uma lâmpada, essa lâmpada vai acender, tudo bem? E uma solução, quando ela não tem a capacidade de conduzir eletricidade, ela é denominada de solução não eletrolítica. A exemplo do açúcar em água. Professor, o açúcar em água, ele vai gerar o que, propriamente dito? Ele vai apenas ter moléculas de água com as moléculas, seja da frutose ou da sacarose. Então, não vai haver a geração de íons, porque a eletricidade ela é explicada pela formação de íons. E daí nós vamos ter os conceitos importantes de dissociação iônica e ionização. A dissociação significa separar íons. Por exemplo, sais e bases. Essas bases da família 1A, dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, elas já são bases que podemos chamar de bases iônicas, tá certo? Ou seja, a dissociação ela separa os íons, é um fenômeno associado à separação de íons. E já a ionização é quando se forma íons. Os ácidos eles têm a capacidade de entrar em contato com a água e formar íons. Quando isso acontece, nós chamamos de ionização. Até aqui tudo bem, turma? Então vamos lá. Aqui nós temos a fórmula do NaCl, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ao entrar em contato com a água, ele vai gerar Na+, e Cl-. O que é esse Na+? Na- é um íon denominado de cátion e o Cl- é o ânion. Ou seja, se nós tivermos apenas a separação de íons, nós denominamos de dissociação. Então, para você classificar esses dois fenômenos, antes você deve conhecer a formação dessa substância. No caso aí do NaCl, nós temos uma substância iônica. As substâncias iônicas, que são sais e algumas bases, elas sofrem dissociação. Já no caso do C12H22O11, que é a fórmula molecular de um açúcar, denominado de sacarose, ele em contato com a água, em solução aquosa, ele não vai gerar íons. Vão apenas existir moléculas de sacarose e moléculas de água. Pelo fato de não existir íons, não haverá condutibilidade elétrica. Então, nós podemos dizer que a solução de sacarose é uma solução não eletrolítica e o NaCl, a solução desse sal, é uma solução eletrolítica. Tudo bem? Que conduz eletricidade. Em resumo, substâncias iônicas no estado sólido e substâncias moleculares, a exemplo dos açúcares,
geram soluções não eletrolíticas, não conduzem eletricidade. Já as substâncias iônicas em solução aquosa e moleculares, moléculas que sofrem ionização, geram soluções do tipo eletrolíticas, que são aquelas que conduzem eletricidade. Então, o que é um ácido, pessoal? Um ácido, eles são substâncias compostas que em solução aquosa liberam como único e exclusivo cátion o hidroxônio, que nós também chamamos de H+. Esse H+, ele é o próton. Por que eu posso chamar ele de próton? Porque o próton, lá dos nossos modelos atômicos, ele possui carga +1, tudo bem? Então, esse H+, ele é a principal liberação, é o principal produto do ácido quando ele participa de uma solução aquosa, certo? Então, os ácidos em solução aquosa, eles liberam como produto o próton, o H+, ou H3O+. Professor, isso acontece com todo ácido? Todo ácido. Então, como é que um ácido ele se ioniza, pessoal? Então, nós temos aí o ácido clorídrico, HCl, reagindo com água, gerando H3O+, mais Cl-. Mais uma vez, H3O+, ele é fruto de uma água reagindo com H+, para gerar o H3O+. Da mesma maneira, nós temos H2SO4 mais duas águas gerando 2H3O+, mais SO4, 2-. Então, notem que todo ácido em contato com a água, ele vai gerar ou H+, ou o cátion hidroxônio. Então, nós temos aí H3PO4 reagindo com a água, também formando 3H3O+. Os ácidos, eles possuem uma nomenclatura, pessoal. Porém, a nomenclatura nós iremos aprendê-la a partir da realização de atividades e resolução de exercícios, tudo bem? Então, um ácido ele pode ser classificado como fraco e forte a partir do seu grau de ionização. O que se refere a esse grau de ionização? É a porcentagem de moléculas de ácido que efetivamente sofrem ionização quando em contato com a água. Então, por exemplo, se eu colocar 1000 moléculas de um ácido, e vamos supor que mais de 90 moléculas desse ácido se ionizam, eu posso classificar ele como um ácido forte, tudo bem? E como é que eu calculo esse grau de ionização de um ácido? Será a razão entre o número de mols ionizados pelo número de mols inicial desse ácido, tudo bem? Professor, então, se eu tiver um ácido e o grau de ionização dele for menor que 100, maior que 50, eu posso considerar ele como um ácido forte, correto? E um ácido fraco, ele terá um grau de ionização até 5% e acima de 0%. Quanto ao grau de ionização, nós podemos ter alguns hidrácidos fortes e moderados. Então, é interessante a gente perceber que o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico são ácidos fortes, enquanto que o HF, que é o ácido fluorídrico, ele é um ácido moderado, ok? Professor, e o H2SO4, ele não é um hidrácido, não? Ele não é um hidrácido, ele é um oxiácido, porque ele possui como constituinte o oxigênio. H2SO4, ácido sulfúrico, é um ácido também forte, apesar de não ser um hidrácido. Quais são as principais características dos ácidos? Eles apresentam normalmente sabor azedo, desidratam a matéria orgânica e deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador ácido e base. O que é um indicador ácido-base? É uma substância que tem a propriedade de alterar sua cor em meio ácido e em meio básico. No caso da fenolftaleína, ela vai ficar incolor quando a solução for ácida e vai ficar com a coloração rosa quando a solução ter caráter básico. Eles neutralizam bases formando sal e água. Então, os ácidos, pessoal, eles têm uma capacidade de reagir com a base formando sal e água. É o que nós chamamos de reação de neutralização.
Alguns ácidos importantes que devem ser discutidos é o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, que já foi falado. Ele se apresenta incolor, ele é oleoso, de densidade 1,85 gramas por centímetro cúbico. É um ácido forte que reage com metais, originando sulfatos, além de ser muito higroscópico. O que é uma substância higroscópica? Higroscópico que absorve muito bem a água, ok? Ele é denominado de ácido ou água de bateria. Pode ser obtido a partir das seguintes reações: enxofre reagindo com oxigênio, formando dióxido de enxofre, ele vai reagir com outro oxigênio, formando SO3, e esse SO3 vai ser hidratado, gerando a denominada água de bateria. É usado para medir o desenvolvimento industrial de um país. O ácido clorídrico, também chamado de ácido muriático, é uma solução de hidreto de cloro em água. Apresenta forte odor, além de ser sufocante. Ele tem a capacidade de também reagir com a matéria, certo? Seja um plástico ou tecidos, ele vai desgastar essa matéria facilmente devido ao seu grau de ionização. A limpeza de superfície com ácido clorídrico é chamado de decapagem, ok? Então, sujeiras bastante intensas, esse ácido clorídrico ele é diluído em água e se faz uma decapagem.